Muito bom dia, galera do curso. Tudo bem por aí? Tá chegando aí. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Opa. Aí. Muito bom dia, Israel. Opa. Tem um bebê aí gritando. Aí. Aí, acho que agora ficou melhor. Galerinha, muito bom dia. Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo por aí? Todo mundo estudando forte, estudando firme, preparando, se organizando aí, colocando as coisas em dia, não deixando o conteúdo acumular. Tá todo mundo bem por aí? Então, 16, 18 alunos, cadê o resto da nossa turma? Bora trabalhar. Estamos aí na nossa penúltima aula do nosso semestre. Conseguimos, graças a Deus, fechar todo o conteúdo que a gente precisava trabalhar até final de junho. Né? Nós precisávamos realmente chegar em prismas, né, paralelepípedos e cubos. Nós iniciamos agosto, se Deus quiser, com as pirâmides. E aí a gente vai trabalhar pirâmide, cilindro, cone e esfera. E vai dar uma passeada rápida dentro dos polinômios e equações polinomiais. Né? A parte de polinômios e equações polinomiais, ela não é tão cobrada, né? Pelo menos nunca foi no Enem, mas a gente tem que dar uma passeadinha nela por causa dos outros vestibulares, dos outros processos seletivos. Né? Tem aluno que gosta e vai fazer, né, por exemplo, UniRV, e na UniRV todo ano, todo semestre, eles têm cobrado isso daí. Né? Evangélica de Anápolis, Brasília também, a PUC, vez ou outra, gosta de colocar alguma coisinha relacionada com isso. Então, a gente tem que trabalhar o mínimo necessário para o aluno sair bem, caso ele enfrente uma situação dessa natureza na hora da prova. Tá? Agora, hoje nós vamos trabalhar com exercícios. Quero tirar dúvidas da nossa lista, né, que eu mandei. E na segunda-feira que vem, eu quero fazer uma revisão. Né? Eu já vou selecionar, já estou me organizando aqui. Eu quero selecionar aí em torno de uns 8 a 10 exercícios para nós trabalharmos nas nossas duas aulas, fazendo uma revisão de tudo que a gente trabalhou no semestre. Então, eu quero pegar ali uns 2 exercícios de geometria, né, da parte inicial de geometria plana, quero pegar uns 2 de triângulos, né, um de triângulos, um de semelhança, quero pegar um de polígonos, quero pegar 1 ou 2 de circunferência, um de prisma, paralelepípedo, cubo, montar, né, uma revisão para a gente pegar e fechar o nosso semestre revisando, fortalecendo as ideias de geometria que a gente trabalhou durante o semestre de fevereiro, né? Finalzinho de janeiro, fevereiro, início de fevereiro, até agora em junho. Coroando o nosso semestre com essa revisão aí. Duarte está falando, esse ano o nível vai ser pelo Enem, ó. Então, né, eu particularmente acho melhor. Por quê? Porque a prova da UniRV, era uma prova pesadinha. E, principalmente, era uma prova que trabalhava muito forte com as matérias que não caíam no Enem. Então, por exemplo, você pegava a prova da UniRV, tinha lá números complexos, polinômios, equações, determinantes, matrizes, aquelas partes mais enjoadinhas que a gente nem trabalha mais, né, propriedades de matriz. Então, assim, eles gostavam de pegar o que não cai no Enem e jogar na prova. Cara, e isso dá uma dor de cabeça para a galera, né? E o objetivo deles era o quê? Vamos pegar e vamos dificultar isso um pouco, porque nós temos o curso de medicina, né? Então, o aluno que vai vir é um aluno que tem que estar mais preparado, é um aluno que tem que estar mais direcionado aí, não importa no que seja o conteúdo, ele tem que bater, né? Como a gente costuma brincar, né? Não importa o que aconteça, é 3 palitos, né? Então, isso daí dificulta um pouco realmente. Agora, com a prova do Enem, eu particularmente acho
mais prático. Embora a prova do Enem seja uma prova extensa, turma, 45 questões não é pouca questão, é uma quantidade realmente extensa, porém, o nível da prova do Enem é muito, mas é muito mais acessível do que os vestibulares convencionais que a gente tinha até 2008, 2009, quando a prova do Enem realmente começou a ser usada como critério de ingresso nas universidades e faculdades públicas aí. Né? A gente tinha a prova da Federal, cara, a prova da Federal era um chute na boca do estômago. Né? E não só a primeira fase, mas a segunda também era punk. Então, o Enem, ele suavizou um pouco mais o nível de dificuldade e aumentou a quantidade de questões. Continua sendo um processo seletivo exigente. Por quê? Porque exige do aluno habilidades diversas, uma boa leitura, uma leitura rápida, né, um raciocínio rápido, contas, né, o aluno tem que ser mais habilidoso na hora da resolução. Então, tudo isso aumentou, tudo isso realmente fez com que o processo seletivo continuasse exigente. Mas o nível das questões, galera, hoje é mais acessível. Nós temos 45 questões na prova do Enem, onde, em média, de 23 a 25 são de nível fácil. Então, nível fácil o quê? Leitura rápida, prática, entendimento e interpretação simples, e a execução das contas também exige do aluno o básico dentro daquele conteúdo. Né? E a gente tem o Enem como uma prova que não exige do aluno conhecimentos profundos de matriz, determinantes, de sistemas lineares, da parte de polinômios, de equações, de números complexos, entendeu? De geometria analítica, a parte de cônicas. Então, assim, a gente tem uma prova que exclui uma quantidade de conteúdos grande do nosso ensino médio. Então, eu considero tudo isso fatores que realmente direcionam a prova para um nível um pouco mais simples. Né? Ah, professor, é fácil? Gente, nada nessa vida é fácil. Nada. Tá? Agora, a gente tem que estar preparado. O professor está travando. Gente, eu acho que hoje é um dia, eu não sei o que está acontecendo, mas já alguns professores reclamaram, não só eu aqui, que a internet está um trem de doido. Né? A internet daqui de casa eu tive que contratar um pacote maior, a velocidade é de 120 mega. E mesmo assim, né, eu tenho que transmitir para vocês, eu tenho 2 filhas que estão ali também penduradas no Zoom, tendo aula, né, à distância, e parece que o trem está meio punk. Então, se tiver travando aí, paciência, porque o negócio vai. Tá bom? Bora lá. A nossa listinha que a gente enviou para vocês aí, de prismas, paralelepípedo e cubo, hoje eu quero tirar dúvidas sobre ela. Né? E vocês queriam começar por quais exercícios? Teve algum especial que pipocou aí, que deu trabalho, que não saiu, e vocês gostariam que a gente começasse por eles? Ah, tá. O colega aqui já começou. Professor, vamos na 1. Então tá. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês para a gente ir trabalhando ela junto. Eu compartilho, leio e depois volto aqui para a tela. Tá aí, ó. Questãozinha número 1. Ele fala para a gente que um armário com formato de paralelepípedo de dimensões 0,5, 2,5 e 4 metros, ele deve ser pintado, né? E o revestimento que vai acontecer aí, esse processo de pintura, vai ser com uma tinta que rende 5 metros quadrados por litro. Determina a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. Então, esse armário tem um formato, e o formato dele é de paralelepípedo, com dimensões. Então, bora transferir essas informações para cá. Ó. Você tem aí as dimensões. Ele não especificou quem era a largura, quem era o comprimento e quem era a altura. Então, eu vou especificar. Professor, isso influencia na conta? Não.
Eu gosto de colocar na ordem que o exercício apresenta. Tá? Então, ele colocou ali 0,5, 2,5 e 4. Graças a Deus, tudo em metro. Então, ó, largura 0,5, comprimento 2,5 e altura 4 metros. Ele deve ser pintado, e deu mais uma outra informação, com uma tinta que rende 5 metros quadrados por litro. Então, quer dizer que 1 litro pinta 5 metros quadrados. Então, tá bom. Determina a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna desse armário. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a galera está perguntando. Ah, tá. O professor faz a 16 depois. Faço. Então, olha só. Primeiro, eu estou interessado aqui em volume? Não, porque eu quero pintar a superfície interna de um armário. Então, eu estou procurando aqui a área total. E a área total... Ixi, esse pincel não está bom, não. A área total... Deixa eu ver se está melhor. Tem fórmula. 2AB mais 2AC mais 2BC. Essa é a fórmula para calcular a área total de um paralelepípedo. E eu tenho os valores de A, de B e de C. Pronto. Professor, só substituir? Só. A área total é 2 vezes meio vezes 2,5 mais 2 vezes o A, que é meio, vezes o C, que é 4, mais 2 vezes B, que é 2,5, vezes o valor de C, que é 4. Turma, realizando os produtos aqui corretamente, sem errar, 2 vezes meio é 1, vezes 2,5 é 2,5. Vezes mais, perdão, 2 vezes meio é 1, vezes 4, 4. 2 vezes 2,5 é 5, vezes 4, 20. Então, eu tenho aqui uma área total a ser pintada, revestida, de 20 mais 4 mais 2,5, que dá 26,5 metros quadrados. Essa é a área que deve ser revestida. E a pergunta dele é: que tanto de tinta eu vou precisar? Então, aqui agora a gente usa uma regrinha de 3. Professor, com 1 litro de tinta, eu tenho condições de pintar 5 metros quadrados. E se eu quero pintar 26,5 metros quadrados, eu vou gastar quantos litros? Nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a área a ser pintada, eu vou precisar de mais tinta. Mais área para pintar, mais tinta. São diretamente proporcionais. Então é só multiplicar cruzado. 5x, 1 vezes 26,5. E esse 5 que está multiplicando vai passar dividindo. 26,5 dividido por 5, isso dá 5,3 litros. Ela não era uma questão de múltipla escolha, portanto, não tinha gabarito para ser escolhido. Beleza? Então, tá aí a nossa questãozinha número 1, prática e rápida, envolvendo a ideia de paralelepípedo, área total do paralelepípedo, e no finalzinho, uma regrinha de 3 para estabelecer a quantidade de tinta que eu ia ter que gastar, com o tanto de metros quadrados que eu deveria ter para pintar aí desse armário. Beleza? Então,
Tira o print aí, que nós vamos para 16 e depois vamos voltar na 4. Ok? Printou aí? Bora para frente. Turma, uma outra dúvida que surgiu foi a questão 16. Bora nela. Vamos lá, questão 16. Compartilhando ela aí com vocês. Olha o que a questão 16 diz pra gente. A gente tá lá embaixo. 14, 15, 16. Essa daí. Opa. Volta aí. Pronto. A natureza, ela nos surpreende com suas mais belas formas geométricas e uma delas é o formato das células de um favo de mel. Cada célula de um favo de mel é um prisma reto de base hexagonal. De acordo com essas informações, considere H a altura e L o lado do prisma. Então tá bom. O volume de cada célula do favo de mel é dado por... Turma, o que a gente precisa observar? Ele falou o formato do favo de mel. Ele disse pra gente que esse favo de mel ele tem o formato de um prisma reto de base hexagonal. E a pergunta é o volume de cada célula desse favo de mel. Então quer dizer que eu estou procurando o volume de um prisma hexagonal. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Como o prisma é hexagonal, nós sabemos que a base é um hexágono. E, turma, a gente sabe que lá na colmeiazinha bonitinha lá, das abelhas, aquele favo de mel lá, cada favinho tem o formato de um hexágono e esse hexágono é regular. Professor, mas por que eu posso presumir que seja um hexágono regular? Por quê? Porque senão ele não teria colocado fórmula. Edivan, por quê? Porque senão o aluno não teria condições de definir quem era essa área do hexágono. Se ele não especificasse que tipo de hexágono, com cada uma das características dos lados. Então, eu posso, professor, presumir que seja um hexágono regular? Deve. Olha aqui. Área de um hexágono regular. 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra que o hexágono tem 6 triângulos equiláteros. Então, turma, se o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, deixa eu voltar aqui. Aí, se o hexágono tem 6 triângulos equiláteros, 6, área de um triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo isso eu ainda devo multiplicar pela altura. O exercício falou para a gente para considerar L, o lado do prisma, ou seja, o lado da base do prisma, e H, a altura dele. O que a gente simplesmente vai fazer aqui? Simplificar o 6 e o 4. Simplificou isso aqui por 3, por 2. Vai dar 3 e aqui vai dar 2. Então eu posso especificar o volume para o prisma hexagonal regular como sendo 3 L ao quadrado, raiz de 3, vezes a altura dele, tudo sobre 2.
E aí, olha que interessante. Na hora que você vai lá na questão 16 e observa os gabaritos, turma, é exatamente o gabarito letra E. Então, ele só queria testar se você sabia as fórmulas. Mais nada. Gabarito letra E de escola. Beleza? O autor da prova aí, né, da Universidade Federal lá do Mato Grosso do Sul, ele queria simplesmente saber se o aluno lembrava da fórmula do volume de um prisma e especificamente da área de um hexágono regular. Eu, particularmente, isso é uma consideração minha. Eu, particularmente, não gosto do tipo de linguagem que ele usou no enunciado. Eu diria que o favo de mel é uma figura regular. Eu gostaria também que tivesse escrito no enunciado, ao invés ali, ó, L é lado do prisma. Lado do prisma? Turma, lado do prisma é uma fala muito assim, te deixa pensando, o que é lado do prisma? Né? Então, assim, eu acho que o cara tinha que ter especificado que o L seria a aresta da base do prisma, ou ele poderia ter colocado também que era o lado do polígono que forma a base desse favo de mel. Eu acho que para essa questão aí, o enunciado poderia ter vindo um pouquinho melhor, tá? Mas, paciência. A gente tinha que ter trabalhado com o que a gente tinha na mão. Tá bom? Não vou apagar porque teve um colega que pediu o número 4, aí nós vamos lá no número 4, tá? L ao quadrado, eu olhei errado? 3L ao quadrado raiz de 3H sobre 2. É verdade, é a letra C. Na letra E, o H que está ao quadrado. Perdão. Aqui é a letra C. 3L ao quadrado raiz de 3H sobre 2. Isso mesmo. Está marcado o gabarito errado aí, ó. Está marcado o gabarito letra E. Por gentileza. Conserte aí. Deixa eu trocar aqui agora. Isso. Aí, ó, letra C. Beleza? É o H que está ao quadrado na letra E. Ótimo. Então, agora tem um colega que pediu a número 4. Bora lá no número 4. Ver o que foi o problema lá. Questão número 4, deixa eu subir aqui. Aí. Da PUC, Rio Grande do Sul. Vamos lá. Vamos ver o que a PUC está pedindo aí pra gente. Só aí. Você tem uma caixa em forma de paralelepípedo e essa caixa diminuir aqui, peraí. Aí. Você tem uma caixa em formato de paralelepípedo reto e retângulo com um volume de 3.000 centímetros cúbicos. Então tá bom. Ele me deu o volume. 3.000 centímetros cúbicos. O comprimento da base é dado por X e é o triplo da largura. Então, o H, ou seja, a altura da caixa, ela é expressa como se é um paralelepípedo, eu não tenho as dimensões A, B e C. Largura, comprimento e altura. A altura, ele chamou de H. Certo? A largura, ele falou, aliás, o comprimento da base, ele falou que é X. O comprimento é X. E ele é o triplo da largura. Olha, peraí. Se o X é o triplo da largura, então a largura tem que ser a terça parte do comprimento. Era isso que talvez dificultava o entendimento da questão. A largura precisa ser um valor
que ao multiplicado por 3, deu x. Professor, se eu quisesse, só para entender melhor, ter feito assim, ó, 3 vezes a largura é igual ao comprimento. Poderia. 3 vezes a largura tem que dar x. Então, a largura é x sobre 3. Eu poderia ter feito essa continha para me auxiliar? Perfeitamente. Sem problema nenhum. Então, o que o cara quer? A altura da caixa pode ser expressa como? Professor, ele não me deu como informação o volume do paralelepípedo. Volume de um paralelepípedo é largura vezes comprimento vezes altura. Se o volume é 3.000, substitui. O A é x sobre 3. O comprimento é x. E a altura é o que ele chamou de h. Esse 3 que está aqui dividindo, como todo mundo está multiplicando aqui, ó, o aluno poderia ainda avançar um pouquinho mais, escrever assim, ó, x vezes x vezes h. Multiplica todo mundo de cima, todo mundo de baixo. O 3 que está dividindo vai passar para cá multiplicando. 3 vezes 3.000 dá 9.000. E como eu quero o h, o x quadrado que está multiplicando vai passar dividindo. Então, o h fica sendo 9.000 dividido por x quadrado. Isso daqui me leva para o gabarito correto, ser a letra E de escola. Deixa eu só voltar a tela aqui para a galera poder tirar um print aí. Então, turma, questãozinha 16, questãozinha 4. Essa ideia aqui, ó, é que talvez tenha gerado um pouco de dúvida no exercício, tá bom? Porque tem aluno que às vezes pensa assim, ó, se você fizesse assim, você não ia chegar no gabarito. Tem aluno que pensa assim, puxa, eu vou chamar o A e aqui é 3A. Só que aí, a hora que você organizasse a resolução, não chegaria nos gabaritos que ele propôs. Então, ficaria complicado aí. Fica errado? Não. Mas não chega no gabarito que o exercício está propondo. Essa é a única chatura do processo. Tá bom? Questão 6. Vamos lá. Tira aí o print. Questãozinha 4 e a 16. E vamos lá na questão de número 6. Beleza? Turma? Vamos que vamos. Questão de número 6. Deixa eu compartilhar com vocês para a gente observar ela aqui. Questão 5, 6. Tá aqui, Universidade Estadual da Paraíba. Então, deixa eu só apagar aqui. Turma, questão 6. Vamos lá. Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, para se fabricar uma caixa de sabão em pó com 25 centímetros de altura, 16 centímetros de largura e 5 centímetros de comprimento, são necessários quantos centímetros quadrados? Centímetros quadrados de papelão. Turma, quando ele fala quantos centímetros quadrados,
de papelão, o que eu preciso perceber? Eu preciso perceber que centímetros quadrados é uma unidade de medida de área. Ele quer saber que tanto de papelão eu gasto para fazer a caixa. E ele te deu as medidas. Ele primeiro te falou que era para fabricar uma caixa. Caixas são paralelepípedos. Então, tem que ter largura, comprimento e altura. E aí ele vira e fala assim, ó, uma caixa em pó com 25 centímetros de altura. Altura, 25 centímetros. 16 centímetros de largura. 16 de largura. E 5 centímetros de comprimento. Pronto. Tá aí. E aí eu quero a área. Que área? A área total. Que tanto de papelão eu vou gastar para fazer a caixa toda. Então tá bom. Tem os gabaritos aí, agora a gente volta neles. Então, fórmula para a área total. 2AB, 2AC, 2BC. Se você quiser colocar o 2 em evidência, fica à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom? Professor, substituímos os valores, tudo em centímetro, estamos em casa, 2 vezes A vezes B, 2 vezes A, que é 16, vezes o C, que é 25, e 2 vezes B vezes C. Então, efetuando as multiplicações, 2 vezes 5 dá 10, vezes 16. 2 vezes 25 dá 50. 50 vezes 16 dá 800. 2 vezes 5 dá 10, vezes 25, 250. Então, ó, 800. Com 200, 1000. Com 100, 1100. 1100 com 50, 1150. Com 60, 1210. Então, eu tenho 1210 unidades de medida de área. Voltando lá na questão, isso daqui aponta como gabarito correto a nossa queridinha letra A de amor. Gabarito correto. Letra A. Pronto, pronto, pronto. Ainda dá para a gente fazer aqui no cantinho mais uma. Os colegas aí, na sequência, pediram também a 7 e a 12. Então vamos nelas. Questãozinha número 7. Olha o que ele propõe. Questão número 7. Está aí uma questão da Unicamp, discursiva, uma questãozinha de segunda fase, né, do vestibular tradicional da Unicamp. E ele está propondo para a gente o seguinte. Turma, se não der tempo de finalizar ela, porque nossa aula acaba 9h35, se não der tempo, a gente continua no próximo horário. Tá? Mas eu acho que vai dar. Vamos que vamos aqui. Unicamp. A figura abaixo apresenta um prisma reto, cujas bases são hexágonos regulares. Estamos em casa. Prisma, reto, regular, base hexagonal. Lindo. Os lados dos hexágonos medem 5 centímetros. Então, presta atenção. Ele te deu a aresta da base, que inclusive na figura ele mostrou, olha aqui na tela que está projetada aí para vocês, ó, 5 centímetros é a aresta da base e a altura, o H, 10 centímetros. H, 10 centímetros. O que ele quer? O volume desse prisma. Turma, a Unicamp brincou com a gente, velho.
Aí a Unicamp pegou e falou assim, puxa, será que esses meninos lembram pelo menos a fórmula? Nós lembra. A fórmula do volume do prisma é área da base vezes a altura, onde a base pode ser um triângulo, um quadrilátero ou um hexágono, que são os mais comuns. Na verdade, a base pode ser o polígono que o cara quiser, mas para facilitar a nossa vida, ele usa o triângulo, o equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Nesse caso, ele usou o hexágono regular. Então, vamos lá na fórmula dele. 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tudo isso vezes a altura. E olha que relação interessante que eu quero fechar esse exercício da nossa aula comentando. Então, isso daqui foi o que ele deu de informação. Isso daqui é o que ele quer que você encontre. Agora preste atenção. O que ele quer encontrar é isso. Para você encontrar essa informação, você precisa do L e do H. E olha que interessante. O exercício deu o L e o H. Então, professor, é uma brincadeirinha só de substituir. Só. Olha só. 6, pega o L, que é 5, eleva ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. Raiz 3 sobre 4, vezes a altura, que é 10. Bora simplificar aqui? Ó, o 6 e o 4, simplificando por 2, dá 3 e 2. Então, eu posso pegar aqui, ó, o 2 e o 10 e simplificar. Aqui vai dar 1 e aqui por 2 vai dar 5. Então, ficou apenas 3 vezes 25 vezes 5 vezes a raiz 3. 3 vezes 25 dá 75. Vezes 5, 375 vezes a raiz de 3. E a unidade de medida é centímetros cúbicos, porque agora nós estamos tratando de um volume. Pronto, ela era uma questão discursiva, então não precisava escolher gabarito algum. Tá? Eu quero que você observe que todos, sem exceção, todos os exercícios de geometria espacial seguem esse raciocínio. O exercício vai te dar informação e vai te pedir alguma coisa. Escreve o que ele te deu na linguagem que nós definimos. Escreve o que ele quer, ou seja, use a fórmula